Brasil Flash TV Internacional. Brasil Flash TV International. Em nome da iNews Swiss Multi-Cult Lifestyle Magazine e Daniela Cabral dando aquele apoio que a gente merece. Lealdade pura. Muito obrigado, Daniela. E continuando mais um tema que pode ser polêmico, pode ser que não, com o bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus IBAD do Maranhão, fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo no Nordeste, Imperatriz Maranhão, lá no Nordeste, gente, essa coisa boa. Ministério iniciado em 2005, quer dizer, experiência pura, casado há 34 anos. E fidelidade também. O tema agora é ser um bom cristão. O apóstolo Lyndon Johnson Viana, já que é um cristão, vamos explorar um pouquinho, dando um tema bem dele. Bom cristão. Seja bem-vindo, Lyndon Johnson. Ser um bom cristão é um tema um pouco polêmico, mas eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez, a você por franquear a oportunidade para a gente poder conversar um pouco, né, sobre esse tema, ser um bom cristão, né? Essa palavra bom, ela é uma palavra muito forte, né, River? Mas nós podemos nos tornar, porque na realidade, bom é Deus. Deus, ele é bom, Deus, ele é verdadeiro, Deus, ele é perfeito. Mas quando realmente a gente procura descobrir a etimologia, né, dessa palavra cristão, de bom, então a gente vai encontrar algumas referências que nos dá o entendimento realmente sobre como se tornar realmente um bom cristão. Biblicamente, nós podemos assim dizer que o significado dessa palavra cristão, né, significa pequenos Cristo, dando assim um sentido, né, real de que nós devemos seguir, ser seguidores realmente daquele que foi bom, daquele que é bom, porque Deus é bom, né? Então, isso nos leva a entender que essa designação ela não é relacionada à religião do indivíduo, não. E sim a identidade que essa pessoa tem para com Jesus, para com Cristo. Essa palavra cristão, ela vem de Cristo. E bom é Deus. Então, assim, nós podemos, assim, trazer algumas características que foram desenvolvidas na minha pessoa. Eu não posso aqui chegar e ditar aqui uma regra, quem é o bom cristão. Não, eu posso falar realmente, da minha vida, nesse momento, como um bom cristão. Perfeito. Aí você tem liberdade de fazer as perguntas que você quiser. Ok. Então vamos lá. Cristo é cultura e educação? Ser um bom cristão. Cristianismo é cultura e educação. Através do cristianismo, nós podemos nos tornar cada vez melhor? Com certeza. Como a palavra que é bom, não é salvação, porque o cristianismo, ele vem de Cristo, né? Todo mundo sabemos disso. Então, dentro desse segmento, quando eu me torno um discípulo realmente de Jesus, dentro do cristianismo, é impossível que a palavra que ele tem para mim não me modifique, porque eu sou essa carta modificada. Eu era um projeto falido. E quando essa palavra chegou em mim, quando esse segmento do cristianismo me alcançou através de Jesus, os meus valores morais, espirituais, conjugais, até mesmo
sexuais foram modificados radicalmente, porque... Um momento. Intelectuais também. Intelectuais também. Perfeito. Porque educação. Ele nos educa, ele nos doutrina, ele nos orienta, ele nos santifica, ele nos faz ser uma pessoa melhor, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a perdoar. Então, todas essas características, está relacionado com o caráter de Cristo. Então, se Cristo é bom, se Jesus é bom, eu me tornando realmente esse pequeno Cristo, que é o significado de cristão, com certeza eu vou ter essas relações diretas com a bondade. Porque a bondade também é um dos frutos do Espírito Santo. E quando eu tenho esse fruto, com certeza eu vou ser dia após dia modificado para desenvolver realmente isso que você está me perguntando. Como ser um bom cristão? Foi isso que você me perguntou. Sim, a gente sabe que hoje em dia, principalmente no nosso país de origem, a educação está muito fraca ainda. A gente sabe muito bem que um cristão, a Bíblia, leitura, principalmente conhecimento, o hábito da leitura, da escrita, ela leva a gente a vários esclarecimentos. Então, me leva a crer que você, com contato com tudo que Cristo tem como história dentro da Bíblia, te leva à cultura, te leva a esclarecimentos, te leva à educação e acaba até te levando a uma universidade. Mas fala aí melhor. Deixa eu te explicar aqui algo sobre essa questão dessa educação que você está enfatizando. Primeiro, Jesus Cristo não é religião. Por ele não ser religião, a gente não vai ser uma pessoa culturista. A gente não vai ser modificado por cultura. Nós vamos ser modificados pela palavra. E essa palavra, ela nos traz uma educação espiritual que, na sua grande maioria das vezes, ela vai de contramão aos segmentos humanos. Tudo que eu tenho como educação religiosa na minha vida está indo contrário à vida secular. Às vezes o que eu aprendo na escola de cultura, de conhecimento, de costumes, quando eu venho para a palavra, quando eu me insiro nesse contexto de um cristão verdadeiro, com certeza os valores são outros. E nós temos que entender isso porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele separou 12 homens exatamente para ensinar tudo o que eles ainda não sabiam na vida secular. Então eu nunca misturo a cultura humana com a cultura espiritual. Porque na realidade, essa cultura que o mundo tem, ela vai de encontro aos ensinamentos de Deus. E aí isso às vezes fere o mandamento. Isso às vezes fere a palavra. E uma vez ferindo a palavra, aí eu não posso me secularizar. Porque se eu me secularizar ao ponto de seguir as culturas dos homens, eu não vou conseguir entender os mandamentos de Deus. Então eu tenho assim, particularmente, eu tenho como diferenciar o que é cultura humana e o que é conhecimento divino. Bem, a produção favoreceu ao apóstolo aqui poder responder livremente as nossas colocações aqui, as nossas perguntas, porque já é do cunho total dele, do que ele crê e do que ele pratica. Ter como ser
um bom ser humano automaticamente, sem ter contato nenhum com nenhuma confissão, com nenhuma religião, também sem ter contato nenhum com princípios ou com nada de Cristo? Primeiro, Responda. nós temos que entender, eu já até falei no início do programa, cristão, vamos partir dessa palavra. O que é ser cristão? Cristão vem de Cristo. E não tem como eu me tornar um cristão se eu não sou seguidor de Cristo. Ok. Eu posso ser uma pessoa culta, eu posso ser uma pessoa intelectual e não ter relacionamento nenhum cristão. É por isso que tem muitas pessoas que se dizem ser ateus, pessoas intelectuais, cientistas, que elas não são cristãos. Exato. O meu objetivo dessa pergunta, eu sei que é um pouco um paradoxo que eu coloquei aqui, que a gente está falando de ser um bom cristão. E eu perguntei, eu coloquei para ele, tem como ser automaticamente um bom ser humano sem ser um bom cristão? Foi querendo chegar a este objetivo. Tem pessoas que agem de uma maneira inconscientemente, de uma forma cristã, sem ter conhecimento nenhum da prática de Cristo? Eu acho impossível a gente se relacionar com alguém que você não conhece. Eu acho impossível alguém poder ter intimidade com alguém se não tem relacionamento com aquela pessoa. Veja bem, você deixa uma pessoa estranha entrar na sua casa? Que você não vai deixar, eu também não deixo. Então, para mim entrar realmente no templo de Deus, para mim entrar na presença de Deus, eu primeiro preciso realmente querer conhecer esse Deus. Uma vez eu conhecendo esse Deus através dos mandamentos, eu me torno realmente uma pessoa com características de alguém que é um bom cristão. Que nós podemos falar aqui, quais são as características de um bom cristão? Está na Bíblia, tem muita coisa que nós podemos falar. Antes de falar, fale como poderia ser ou como é um mau cristão. Hoje você está bem polêmico, viu? Hoje você está bem polêmico. Antes do bom cristão, a gente já está falando do bom cristão, mas ser um mau cristão, e eu quero, assim, eu gostaria do senhor, palavras. É ser assim? Ou frases? É ser assim, é ser assim, é ser assim? Não precisa muito, mas umas 3 ou 4. Vou responder aqui, não é nada pessoal, eu não estou aqui não. para atacar ninguém, nem muito menos falar que sou dono da verdade, não. Eu prego a verdade e procuro desenvolver isso que você me perguntou. Certo. Ser uma pessoa realmente diferente. Isso não tem como ser um bom cristão se não se relacionar com Cristo. Mas você me perguntou quais são as características de um mau cristão. Eu posso começar dizendo que o mau cristão, primeiro, ele não ama Deus sobre todas as coisas. Ok. Segunda coisa, ele é hipócrita, porque ele não ama o seu irmão como ele se ama. E a pessoa ser hipócrita, é muito difícil você se relacionar com os hipócritas. Entendeu? Jesus mesmo, ele foi muito enfático, entendeu? Quando o fariseu foi hipócrita com ele na hora que orou. Então a hipocrisia é algo que não faz parte de um bom cristão. Então, ser um mau cristão é dar mau testemunho. Tem muita gente dando mau testemunho, como apóstolo, que as pessoas estão dando mau testemunho. Primeiro, a maioria, não todos, mas tem muitos cristãos que cumpre e não paga. Fala e não cumpre. Muitos cristãos estão trocando Jesus pelos prazeres da carne. Trai com facilidade. São egoístas porque querem tudo só para ela. Ela não divide com o seu irmão. O amor realmente que ela tem pelas pessoas são amor de conveniência. Isso é ser um mau cristão. Além de estar envergonhando o evangelho, ela está dando um mau testemunho para aqueles que podem se tornar um bom cristão. Conveniência. Legal essa palavra do mau cristão. Quais os perigos que leva a conveniência para o cristão?
São muitas as consequências para aqueles que querem viver na conveniência. Até porque a palavra diz que nós devemos fazer tudo de forma pura, santa e correta, né? Então, quando eu quero me aproximar de alguém apenas para tirar uma vantagem, eu ali já estou cometendo pecado. Por quê? Porque eu não estou sendo verdadeiramente leal com aquela pessoa. Então, a conveniência está sempre naquele desejo de tirar vantagem do próximo. Se aproveitar. Se aproveitar. E quando eu tiro do meu próximo, eu não estou amando o meu próximo como é o mandamento. Então eu preciso de ser uma pessoa correta para que eu possa te amar. Eu me amo e te amo. O que eu quero de bom para mim, eu também quero para você. Então a conveniência, River, ela está espalhada no meio dos cristãos. Tem hora que a conveniência ela leva à condenação. Porque vai se tornar um vício. Eu vou ficar sempre naquela querendo tirar vantagem. Eu nunca faço as coisas por amor. Eu só faço se ganhar. Ela quebra o caminho do amor. Ela quebra. Ela quebra o mandamento que Jesus disse: de graça tu recebeste, de graça tu vai dar. Nós precisamos ter essa disponibilidade, River. Porque eu tenho medo da conveniência. Porque a conveniência não é o caminho seguro. A conveniência para mim é como se fosse um atalho. E os atalhos não levam a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente nós que somos cristãos, com a conveniência. Você que às vezes quer estar sempre na conveniência, eu quero dizer para você, esse caminho é um caminho de morte. Saia da conveniência. Busque a Deus através da oração. Converta realmente de verdade. Se humilhe diante de Deus e Ele te mostrará os caminhos que te levará seguro para a presença dEle. Então, eu estou fora das conveniências. Ser um bom cristão é polêmico, né? É polêmico. Quando toca principalmente na conveniência, que é já um pecado automático da sociedade de hoje. Por exemplo, eu vejo muito hoje nos países, eu não tinha visto isso antes de eu sair do meu país, né? Mas desde que eu comecei a viajar internacional, eu comecei a ver uma conveniência no meio dos meus irmãos cristãos. Mulheres casando só pelo documento sem amor. Isso é uma conveniência. Será que nós servimos um Deus que não pode nos trazer um relacionamento realmente dado por Ele? Eu tenho que fazer com que aparentemente eu entenda que eu estou casando porque amo, mas por trás tem a conveniência de eu ter apenas os papéis para que eu possa morar naquela nação. Eu vi já muito isso pelos países que eu passei. E eu acredito, River, que a pessoa que está agindo dessa forma, ela vai precisar rever os seus valores espirituais, porque esse não é o caminho da excelência. O caminho da excelência, ele é puro, santo. E tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer de conformidade à palavra de Deus. E eu tenho muito medo de tudo isso que eu estou vendo nas nações, pessoas mantendo relacionamentos de aparência. Porque a aparência, ela é apenas uma maquiagem. Conveniência. É uma conveniência. E a maquiagem, realmente, ela só encobre os defeitos por algumas horas. Mas com certeza que aquela maquiagem, uma vez ela acabando, vai aparecer a verdade. E só a verdade pode libertar. A maquiagem já falou tudo. É uma maquiagem, não é o original, né? Então, a conveniência quebra totalmente o poder do ser humano ser um bom cristão. Ser autêntico. Autêntico. Se você me perguntasse agora o que é ser um bom cristão, eu poderia responder através da minha própria vida. Bom é Deus. Esse eu sei que é bom. Eu sou cheio de falhas e defeitos, mas como eu sou uma pessoa que busco a orientação bíblica, essa palavra tem me modificado com o passar dos anos. Eu já tenho aí 25 anos ministrando a palavra de Deus. E nesses 25 anos eu tenho experimentado de muitas coisas que só a palavra pode trazer modificação.
E entre essas modificações que eu vejo que a palavra faz da gente, a primeira coisa que fez em mim, River, foi no caráter. A pessoa, quando ela tem o caráter de Cristo, ela é autêntica, ela é verdadeira. Ela não pende para as conveniências, ela não pende para a hipocrisia. O amor dela não é fingido. Aquele que traía não trai mais. Aquele que mentia fala a verdade. Aquele que roubava não rouba mais. São as modificações que vai nos identificar com Cristo. Porque ninguém pode se denominar bom. Eu não tenho para dizer que eu sou bom, de forma alguma. Mas por eu ser seguidor de Cristo, eu estou sendo modificado para as boas obras. E as boas obras me levam a ter uma conduta correta. E uma vez tendo conduta correta, as pessoas vão dizer que eu sou uma pessoa boa. Então, para ser um bom cristão, primeiro, eu preciso amar Deus sobre todas as coisas. Segundo, eu tenho que amar o meu irmão de verdade. Eu vejo hoje essa palavra amar no meio do meu segmento e de algumas denominações, algumas igrejas, algumas religiões, que na grande maioria o amor está ligado a coisas e não a pessoas. E Jesus mandou que a gente ame mais pessoas do que coisas e objetos. Então tudo aquilo que me traz vantagem, eu tenho facilidade de amar. Mas tudo aquilo que me confronta, tudo aquilo que quer me modificar, eu me afasto. Então, um cristão realmente, para dizer assim, eu estou vivendo uma vida de testemunho, para estar dentro desse contexto que você me chama de bom é Deus, eu volto a dizer isso, eu quero dizer que ele precisa ter essas características. Ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa amar as pessoas como elas são e não como ele quer que elas sejam. Ele precisa aceitar a opinião do outro, mesmo que diverja, mesmo que haja divergência. Ele tem que aceitar a opinião do outro, para que as pessoas também o respeitem. Porque quando eu quero respeito, eu primeiro me dou respeito. Então, ser esse cristão é dar um bom testemunho, é seguir o que Jesus disse. E as coisas que Jesus tem ensinado, elas nunca vão mudar, River. Os mandamentos de Jesus nunca vai mudar. Ele pegou os 10 mandamentos de Moisés e transformou em 2. Ele transformou: amarás Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. O que a gente vê hoje? Desunião, intrigas, polêmicas, brigas, dissensões, facções, cristãos intrigados um com o outro. Não existe unidade no meio da igreja. Por exemplo, não existe. Pode ser um assunto que nós podemos discutir depois aqui, unidade. Eu cheguei aqui na Suíça, eu ainda não vi unidade no meio dos pastores. Se eu prego numa igreja, eu não posso pregar na outra. Aí eu posso te perguntar agora, River, como eu posso ser um cristão que me pareço com Cristo, se os meus valores são todos terrenos, não são espirituais? Difícil. Se eu ser seu amigo, eu não posso ser amigo do A e nem do B. Difícil. Então fica difícil as pessoas entender o que é ter uma vida realmente como um cristão. Para ser cristão, tem que aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E as pessoas às vezes têm Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Ele tem muitos senhores sobre a sua vida. Inclusive, o Senhor Mamon. Tem muita gente servindo Mamon. Crentes que o dinheiro está acima de tudo. E se mexer no bolso dele, acaba a amizade. Falta de modificação, falta de humildade, falta de conhecimento de quem seremos depois que formos modificados. Eu escutei agora há pouco vendo um filme, né? Que tomar decisões é difícil. Mais difícil ainda é manter as decisões. É verdade. Por exemplo, eu tinha que tomar uma decisão, eu estava à beira da morte, há 27, 28 anos atrás. E eu tinha que tomar uma decisão. A morte estava batendo na minha porta. Agora, ou eu ia para Jesus, ou então eu ficava na mão do inimigo. O inimigo já estava tentando que eu me matasse, que eu tirasse a minha vida. Então eu entreguei minha vida para Jesus.
Não foi uma decisão fácil. Por que não foi uma decisão fácil? Porque eu vinha de uma vida secular completamente errônea. Então, tomar decisão nunca foi fácil. Mas quando você toma uma decisão acertada em Cristo, com certeza, mesmo que te custe muito caro, você vai conseguir chegar, porque Ele vai na frente. Quer dizer, para manter é mais difícil ainda. É mais difícil. Você acha que é fácil eu viajar as nações sozinho, sem a minha esposa? Você acha que é fácil eu dar um bom testemunho nas casas que eu me hospedo? Você acha que é fácil eu estar precisando de algo e eu ter que, através da oração, me relacionar com Deus, esperar o tempo de Deus, o modo de Deus, para Ele realizar as coisas da minha vida? Você acha que isso é fácil? Não. Então, não é fácil você ser um cristão. Não é impossível. Eu já estou com 25 anos ministrando palavras, sendo realmente uma carta de Cristo na terra. Eu já tenho passado por vales, por desertos, eu já tenho passado por montanhas, eu já fui em lugares que eu nunca imaginei de ir, já tive momentos bons e já tive momentos difíceis, mas sempre Deus tem dado a condição de eu manter a decisão que eu tomei há 25 anos atrás, de caminhar na verdade, pois está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parabéns. O senhor que é um líder religioso, cristão, o que é mais difícil para o cristão? Ouvir ou falar? O que é mais difícil? Ouvir. As pessoas, elas querem estar sempre falando, mas as pessoas não querem ouvir. Então, a Bíblia vem dizer em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não tem como gerar fé em mim se eu não ouvir. E às vezes, eu não ouço, eu não quero escutar ninguém, eu não quero escutar o líder, eu não quero escutar meus pais, eu não quero escutar meu mentor, e com certeza eu não vou ter um resultado bom nas minhas decisões. Porque o próprio Jesus, ele ensinou que nós devemos andar de dois em dois, que nós devemos considerar o outro sempre superior a nós mesmos, e que nós precisamos orar uns pelos outros, e precisamos ouvir o outro. Então, quando eu paro para ouvir a palavra de Deus, com certeza eu vou errar menos. Se eu parar para ouvir um líder, um mentor, com certeza as minhas decisões serão mais acertadas. Então, na minha concepção, é muito mais difícil ouvir. Perfeito. E praticar? Qual a estratégia que o senhor poderia dar para o cristão? Estamos falando do cristão aqui, do bom cristão. Qual a estratégia que o senhor poderia dar, o trick, para o bom cristão pegar o gancho e poder tentar pelo menos praticar aquilo que ele estuda na palavra? Como o nosso tempo é curto, eu quero trazer uma própria palavra bíblica. Vai lá. Humildade. Uau. Não adianta. É um desafio. É um desafio ser humilde. E aí, mandamento de Jesus, capítulo 11 de Mateus, versículo de número 28, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É pouca pessoa hoje que tem humildade. Toda pessoa hoje, depois que chega na posição, ela esquece de onde ela saiu. E é uma das coisas que Deus tem sempre falado comigo: nunca esqueça de onde eu te tirei. Então, eu resumo toda essa tua pergunta com a palavra humildade. Humildade cabe em todos os lugares. Seja no secular, seja no relacionamento com Deus, seja no relacionamento homem e mulher, seja no relacionamento familiar, em tudo, na empresa, no trabalho, enfim, na sociedade. Aonde você usa essa palavra humildade, não disfarçada, mas uma humildade autêntica, com certeza os resultados serão positivos. Humildade hoje em dia, 2018, é realmente uma provação, é um desafio. Continuando, o cristão, o senhor acha ainda que tem dificuldade em servir? Tem, por causa dos fascínios do mundo.
O mundo tem muitos fascínios, o mundo tem muito para oferecer para as pessoas. E como nós nascemos praticamente dentro de um processo da iniquidade, então é muito fácil eu agradar mais das coisas que o mundo oferece do que daquilo que Jesus tem para mim. Porque caminhar com Jesus, River, às vezes se torna difícil porque existem algumas bagagens que eu tenho que desfazer quando eu encontro com Ele. E uma das bagagens que geralmente ninguém quer, porque eu lá atrás tive dificuldade, estou falando de mim mesmo. Eu tive dificuldade de deixar de ser arrogante. As pessoas hoje estão muito arrogantes. E para seguir Jesus não dá para seguir com essa bagagem. Essa mala não consegue passar na porta. Ela é muito grande para passar na porta que é estreita. Então, foi assim, um tratamento muito duro de Deus para comigo, para me tirar aquele homem velho, para Jesus me modificar, para que eu pudesse ser um homem manso e humilde. E jogar no mar do esquecimento a arrogância, a soberba, a altivez de espírito, porque tudo isso são obras da carne. E a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Bem, é uma dificuldade falar dificuldade realmente de uma forma correta, principalmente servir, né? E pra gente assim que vive fora do país e tenta manter o nosso idioma assim totalmente no domínio, a gente às vezes escorrega, mas foi muito bom falar do bom cristão e a gente sabe muito bem que isso é papo para dias. É verdade. Não é para 30 minutos. Porque não existe uma regrazinha, né? Não. E tem vários conceitos, preceitos, mandamentos, juízos que estão inseridos dentro da palavra de Deus, que nos modifica a fazer com que nós venhamos parecer com Cristo. Porque, como já disse, para parecer com Cristo tem que se tornar um pequeno Cristo, que é um cristão. E uma vez eu me tornando um pequeno Cristo e dando um bom testemunho desse evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos homens, com certeza eu serei um bom cristão. Bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus IBAD no Maranhão. Fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo no Nordeste do Brasil. Conferencista internacional formado e licenciado pela Universidade das Nações Almirante Tamandaré. Estamos falando com Lyndon Johnson Viana e aqui o papo foi ser um bom cristão. Muito gostoso, gente, escutar pessoas falando sobre esse tema com propriedade. E a produção botou esse tema para ele, realmente para ele. A gente está sabendo que ele é um cristão e botamos ele não à prova, mas botamos ele em evidência agora, falando de como deveria ser um bom cristão e falando do mau cristão também, já que ele tem isso como critério para sua vida. Muito obrigado, Daniela Cabral, como sempre, dando o maior apoio. iNews Suisse Multicult Lifestyle Le Magazine, que também abre esse espaço maravilhoso, esse estúdio assim, muito clean, muito limpo, muito gostoso de se trabalhar. Deixo agora as últimas palavras com o nosso apóstolo Lyndon Johnson Viana, deixando, só vale uma frase de ser um bom cristão. Olhe para a lente do entretenimento e agora, do bom cristão, e deixa essa frase para o mundo inteiro. Amar o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus deixou. Seja humilde, sejamos humildes e com certeza teremos bons resultados e o final vai dar certo.